Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Boa noite, galera. Esperar um pouquinho, né, pro pessoal entrar, pra gente começar o bate-papo. Vou esperar uns 3 minutinhos pra galera receber o aviso e começar a entrar no Instagram, entrar na live. Então, todo mundo aí que tá entrando, boa noite. Não costumo muito, né, fazer lives por aqui. Acho que essa é a primeira, segunda do ano e realmente não tenho esse costume, mas é algo que eu tinha planos de trazer mais para esse ano, e, enfim, muita correria acontecendo, né? Mas estamos aqui para fazer a live de hoje, falar um pouquinho mais sobre a organização dos estudos, tirar a dúvida de vocês também, trocar nessa experiência com vocês. Então deixa o pessoal entrar, vamos esperar até umas 6h03 por aí, pro pessoal ir entrando. Vão colocando aí no chat de onde vocês são, o estado, né, de onde vocês são. Quero saber quem é que tá aí. Espera mais alguns minutinhos, o pessoal tá começando a entrar. Olha, temos aqui já uma pessoa do Maranhão. Legal, nunca conheci, nunca fui, mas tenho vontade de conhecer. Vão colocando aí de onde vocês são, enquanto o pessoal entra, né? Vamos esperar até 6h03 para o pessoal entrar e todo mundo conseguir acompanhar, né, o bate-papo. Não sei se eu vou conseguir salvar aqui no Instagram. Talvez eu consiga salvar o vídeo para postar lá no canal do YouTube. Então, se você não segue, né, você não é inscrita no canal do YouTube, vai lá que talvez a live seja salva por lá. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer isso, né? Não sei se eu vou salvar nos dois ou somente no YouTube. Então, se você não conseguir acompanhar toda a nossa conversa, né, nosso bate-papo, aí você vai poder assistir, né, depois lá pelo YouTube, e talvez eu salve aqui e eu aviso para vocês. Então temos aqui o pessoal do Belém do Pará, Recife, São Paulo, muito bacana. Tem mais pessoal entrando aqui. Mas então, gente, enquanto o pessoal tá aqui entrando, eu queria falar de novo, né, o motivo dessa live. Se você chegou aqui de surpresa, tipo, uma live do Conectelas, o que é isso, né? O que é que tá acontecendo? Em agosto completamos 20 mil conectadas aqui. Claro que além de mulheres também tem muitos homens que seguem o Conecta Elas, e isso se você é um deles, né, que estiver assistindo, isso é muito importante também para a questão da conscientização e do apoio e tudo mais. Então, quando eu falo assim, né, tipo, 20 mil conectadas, mas é no contexto mesmo geral, né, porque tem tantos seguidores do homens como seguidores mulheres também. E conseguimos, né, atingir essa marca, que era uma meta que eu tinha colocado pro final do ano, para dezembro, e conseguimos, né, na metade do ano. Fiquei super feliz com isso e resolvi fazer uma live que eu já tava querendo, né, já queria fazer um cronograma de lives, mas nunca tinha dado tempo, era uma correria só. E aí eu marquei essa live, inclusive era pra ela ter acontecido algumas semanas atrás, sendo que teve um problema, né? Ela foi marcada, porém eu tive que desmarcar em cima da hora por problemas assim da vida, de trânsito, porque eu fui trabalhar presencial e aí peguei um trânsito na volta. Mas tudo bem, estamos aqui
para comemorar, né, essa marca, essa meta, e também para conversar com vocês sobre a organização nos estudos, dar várias dicas para vocês de como eu fiz, como também outras pessoas fazem para se organizar nos estudos. E se você tiver já alguma dúvida, pode colocar tanto no chat, como também tem uma caixinha, né, de perguntas aqui na live, que aí eu posso selecionar e responder, e vai aparecer para todo mundo a pergunta que vocês fizeram. Então, vocês podem mandar aí, e é melhor que vocês mandem nessa caixinha de perguntas, porque fica salva, né, não tem perigo de se perder. Mas é isso, então vamos começar esse bate-papo sobre rotina e organização nos estudos. Mas antes de eu iniciar aqui, eu queria que vocês comentassem aqui qual o nível, né, de vocês em relação à programação. Se vocês são programadoras iniciantes ou se vocês já estão aí há um tempinho, né, nesse processo de estudo, né? Então comentem aí no chat, que aí eu vou estar lendo enquanto eu tô falando também aqui com vocês. Mas para começar, né, o começo de tudo, eu queria lembrar que a questão dos estudos é realmente um processo. Vocês vão entender ao longo desse bate-papo que eu vou estar falando muito nisso, de tempo e processo, e que é algo que você tem que ter muita paciência para isso acontecer de uma forma mais fluida, né? E também de uma forma mais benéfica para você. Então, eu fiz um vídeo, eu acho que saiu faz umas 2 semanas, no canal do Conecta Elas, eu postei sobre isso, sobre o tempo que leva para você aprender, né, a programar. Então, eu tô vendo aqui muita gente dizendo que é iniciante, muito legal isso, saber também que vocês estão iniciando nos estudos e que vocês estão buscando isso, né, uma forma de traçar uma meta, traçar um planejamento para poder continuar com os seus estudos e alcançar, né, o objetivo. Então, esse vídeo que eu fiz, eu falo um pouquinho mais também sobre isso, tiro algumas dúvidas que vocês me perguntam muito na DM. E esse processo de estudo é exatamente isso, né? Por isso que se chama até processo, né, de estudo. E leva tempo, leva muitos fatores que você precisa ter em mente para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a minha história, né? Sobre como eu fiz, como eu comecei a estudar, para que vocês possam entender um pouquinho também sobre como foi esse processo para mim. E aí depois a gente vai entrando em outros detalhes sobre isso, de dicas mesmo, de como você pode fazer isso para você. Então, quem me acompanha há um tempo sabe que eu comecei os meus estudos na programação com 14 anos, porque eu fiz o ensino médio junto com o técnico integrado, né, que chama. E eu tive esse contato, né, com a programação cedo, considerado com outras pessoas um pouco cedo, né? Mas esse primeiro contato foi com um curso, assim, que eu estava sendo acompanhada, né, pelos professores, eu tinha esse acompanhamento direto e, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais fácil para você conseguir conciliar com sua rotina mesmo em questão do acompanhamento, né? Porque você vai estar ali fazendo aquele curso, seja ele como eu fiz no ensino médio ou também um curso por fora, e você vai ter ali as suas metas, provavelmente você vai ter a avaliação, né, de projetos e tudo mais, e você vai estar se cobrando, né, isso de estar estudando e estar entregando aquele resultado. Então, o pessoal aqui tá dizendo que já faz um mês que estou estudando front-end, HTML, CSS, JavaScript, muito legal. Conta aí um pouquinho como tá sendo também a sua experiência estudando, o que é que você tá achando dessa linguagem, quais são suas dificuldades, eu quero saber. Comenta aí que depois já eu vou ler pra todo mundo, né, e discutir sobre isso. Mas é isso. Então, ter um estudo, fazer um curso, né, com acompanhamento torna sua organização um pouco mais fácil, no sentido de que você vai
tá ali sendo acompanhada. Porém, você ainda precisa da disciplina para estudar, para organizar as matérias, porque no meu caso, além do ensino técnico, eu tava no ensino médio. E geralmente o ensino médio é uma loucura, né? Tipo, quem passou por isso sabe que tem muitas matérias, tem muitas coisas para você estudar. E você tem que ter essa organização. Então, isso de se organizar, de criar uma rotina, já vem lá de muito tempo, da questão da escola, da questão da faculdade, se você já tiver feito uma faculdade. E isso aconteceu comigo, eu aprendi lá naquele momento a tentar me organizar, saber mais ou menos qual caminho eu poderia seguir. E aí, depois de um tempo, né, que terminei o técnico com o ensino médio, comecei a estudar por conta própria, também porque eu queria, né, aprimorar cada vez mais meus conhecimentos. E aí me pegou porque eu precisava ter uma rotina, eu precisava ter um planejamento para que isso pudesse acontecer, né? Porque eu não podia dizer só, eu quero muito aprender isso e não fazer nada, tipo, não ter um caminho para seguir. Então foi exatamente isso que eu fiz, né? Que criei esse caminho, entendi que, primeiro, isso era um processo e que eu não ia aprender do dia pra noite. E como a amiga aqui disse, tá aprendendo há um mês. Então isso é um processo. Daqui a um tempo ela vai estar dizendo que tá aprendendo outro assunto, ou quem sabe até outra linguagem, já tá se aprimorando os conhecimentos, né, em outra linguagem. E isso é um crescimento, né, de estudo. Então, você tem que ter, primeiro de tudo, isso em mente, né, de ter essa questão da sua mentalidade, de saber que isso é um processo, de entender isso, internalizar isso. E depois você vai começar a construir a sua rotina, a sua organização mesmo. Então, o que acontece depois que a gente faz isso, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil de fazer quando a gente tá estudando, de por qual caminho seguir, né? Tipo, tá certo, você pode dizer, Liza, eu entendi que isso é um processo e que eu não vou aprender da noite pro dia, mas tá, e o que eu faço agora, né? Eu acho que muitos de vocês podem estar se perguntando isso, tá com essa barreira, né, entre os estudos e vocês. Então, primeiro, o que eu tenho para passar para vocês é criar um cronograma, primeiro de tudo. E é uma dica que eu dou para todo mundo que fala comigo assim, criar um cronograma, ter esse cronograma baseado na sua rotina é muito importante, porque já se liga a outro assunto, que é a sua constância no que você está fazendo. E se você não tiver a constância, você não vai realmente aprender, não vai evoluir naquilo que você está estudando. Então, você tem que ter essa rotina, esse cronograma de estudo, seja ele físico ou seja ele digital também. Eu não me adaptei ao papel, era uma das metas que eu tinha para esse ano, mas tá até aqui atrás. O meu planner eu só usei 3 meses e não consegui mais usar. Mas eu procurei outras formas de usar, de ter nesse cronograma, como por exemplo o Asana eu uso bastante, também tem um Trello que vocês podem usar. Mas enfim, o importante é que vocês tenham um meio de fazer esse cronograma, não importa se seja no papel ou se seja no digital. E aí você vai pegar a sua semana, como é a sua rotina, se você trabalha, se você estuda, faz faculdade, se você tem algum outro compromisso fixo, né, durante a semana. E aí você vai separar isso, vai separar nos horários já fixos, que você sabe que aquilo ali você já vai estar ocupado fazendo outra coisa. E os horários livres, nem que seja, gente, 1 hora, meia hora, você coloca ali estudar programação. Não precisa, nesse primeiro momento, não precisa nem especificar tanto o que você vai estudar. Você coloca, estudar programação e você vai se adaptando ali àquele modelo de cronograma, de rotina que você tem que seguir. Então, se todo dia você olha aquele papel ou aquele documento que você salvou, dizendo, né, os horários e tudo que você tem que fazer durante o seu dia,
acaba facilitando bastante a sua vida e com o tempo você vai se acostumando a sempre anotar ali, tipo, eu tenho um compromisso, eu tenho que revisar algum assunto de prova, ou tenho que fazer alguma coisa do trabalho, então eu vou anotar aqui no meu cronograma semanal que eu tenho que fazer isso em tal dia. E você vai criando esse hábito, né? Esse hábito de anotar, de mentalizar aquilo que você tem que fazer, que tem que entregar em tal dia. E esse é o primeiro passo que você tem que fazer para você se acostumar, né? São como as pessoas que realmente não têm costume de se organizar, não têm costume de se planejar. Esse é o primeiro passo para você começar a se organizar para depois partir para os assuntos mais específicos, como no caso do estudo da programação, né? Então esse é um contexto mais geral, de uma dica geral, né? Do que você fazer se você não tem esse costume, se você não tem esse hábito de planejar a sua semana. E, gente, isso era uma coisa que eu não fazia, de planejar a semana, com certeza era algo que eu não fazia. E depois que eu comecei a fazer, e eu vi que isso tornou a minha semana muito mais produtiva e eu não perdia nada, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, o horário que eu tinha que fazer. Tem gente que não gosta muito de colocar os horários certos, né, de fazer cada coisa, mas aí também vai de você, do que você acha que você poderia se organizar mais, né, deixar isso mais organizado. Mas no meu caso eu colocava o horáriozinho, colocava o que eu tinha que fazer e ia seguindo, ia me habituando ali com aquele sistema. E após isso eu comecei a inserir o quê? Os estudos relacionados à programação que eu tinha, né? Que eu tinha já planejado ali, que eu já estudava mais ou menos, mas que era uma coisa que eu só via tipo um dia, depois eu via outro e tipo não era nada certo. E aí eu comecei a inserir esses conteúdos nesses horários livres ali que tinha assim, estudar programação. Aí eu colocava estudar programação e o que eu ia estudar da programação. O assunto exatamente, né? O assunto exato que eu ia estudar naquele dia e por quanto tempo eu ia estudar, por quanto tempo livre eu tinha, e aí eu via o assunto que eu ia estudar por quanto tempo. E aí já estamos, né, no segundo passo aqui da organização dos estudos. E tendo isso, cada vez o seu cronograma vai ficar um pouco mais cheinho, né? Tipo, mais robusto. E você vai conseguir se organizar cada vez mais com essas etapas que a gente está percorrendo por aqui. Então, finalizando essa segunda etapa, que é descrever exatamente o assunto que você vai estudar, a terceira etapa que você tem que fazer é o tempo que você vai fazer para cada parte do que você vai estudar. Então, vamos dizer aqui que você tem 1 hora para estudar e aí você quer estudar por 40 minutos e os outros 20 minutos você vai focar em treinar. Porque quem aqui programa, já começou a programar, sabe como é importante essa parte do treinamento. Ela é essencial. O estudo da programação, eu costumo dizer que é 80% prática e 20% só conteúdo teórico. Porque não adianta nada você saber tudo da teoria, mas quando vai ali pro editor, você não sabe desenvolver. Tipo, você só sabe ali como cada coisa funciona, o que é cada coisa, mas não sabe como fazer aquilo acontecer. Então é muito importante que você faça essa parte prática no seu dia. Então, tipo, dividindo, né, a parte teórica com a parte prática. E claro que no começo tem muito assunto teórico para você ver. E também tem os teóricos que se misturam, né, com a questão da prática. Você pode ver a teoria e já partir para a prática, e mesclando assim. Mas o que eu aconselho muito vocês fazerem é, mesmo tendo essa mescla, separar ali um tempinho, nem que seja 20 minutos, para vocês praticarem mesmo assim do zero, sem ver os assuntos teóricos, sabe? Tipo, hoje eu tô estudando JavaScript e aí eu vou desenvolver como
vou desenvolver uma aplicação para solucionar algum problema específico, né? Com alguma funcionalidade específica do JavaScript. Então aí vocês vão treinar e nesses 20, meia hora que vocês separaram, e vocês vão ver como é que vocês vão evoluir cada vez mais nesse processo de estudo. Então, o cronograma de estudo, a rotina e tudo mais, ela ajuda nessa questão também de você evoluir nos seus estudos. Então, tem muita gente que me procura dizendo, eu não consigo evoluir, eu não consigo sair, né, da mesma etapa, sair do zero. E quando eu converso com as pessoas, que eu vejo assim como elas estudam, eu identifico esse ponto nelas, que a maioria passa a maior parte do tempo dos estudos somente na teoria, ou mesclando ali com a prática, mas nunca faz nada sozinha. Não faz um projeto sozinha. Um projeto que eu digo não é nem um projeto grande, né? Pode ser um projetinho assim, simples, tipo um componente que você vai criar, né? E aí, isso elas não fazem, elas deixam assim meio que de lado, né? E continuam ali só na teoria, vendo vídeo, replicando projetos de outras pessoas com vídeo, né? Tipo, as pessoas ensinando com vídeo. Isso é muito importante também para vocês fazerem, para vocês verem como as outras pessoas pensam em desenvolver aquele código. Mas nada vai suprir essa necessidade de você treinar o seu código, treinar o que você estudou sozinha. Acho que deu para entender um pouco a mensagem, né, que eu quis passar para vocês. Eu tô olhando aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, quando você entende isso, já faz esse processo de vou começar a treinar, vou dividir meu tempo em cada pedacinho, eu sei exatamente o que fazer, já tem um cronograma lá, eu já coloco ali todo dia eu vou estudar, ou 3 vezes por semana eu vou estudar. Você vai perceber a sua evolução, como também com outros estudos. Isso serve como, por exemplo, para estudos de idioma. Claro que vai ter suas diferenças, mas vai ser bom, tipo, vai funcionar do mesmo jeito. E você vai estar mais pronta, né? Vai se sentir mais pronta para aplicar para vagas, para fazer seus próprios projetos maiores mesmo, como freelancer, ou até próprios mesmo. E você vai ter essa preparação maior. E agora vamos falar um pouquinho sobre eita, engasguei aqui agora. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que vem também dessa questão da organização, da rotina e tudo mais, porém é uma parte antes disso, que é a questão das informações, né? De como você procurar tantas informações e de estudar tipo, materiais de estudo, tanto de fontes de estudo como também os assuntos para você estudar e colocar, claro, no seu cronograma. Porque isso é muito importante, né? Como eu disse ali, você vai colocar o seu assunto, o assunto que você está estudando, destrinchar ele no cronograma de estudo, mas para isso você precisa saber qual assunto você vai colocar e, mais importante ainda, a sequência desses assuntos, né? Porque a gente sabe que na programação uma linguagem, ela tem muitos assuntos que você precisa ver e, além de tudo, que você precisa se atualizar cada vez mais. Então, comentem aí no chat quem passa por isso, quem aqui não sabe bem, né, o que estudar, os assuntos que estudar. Vou beber uma aguinha enquanto vocês estão aí comentando. Quero a participação de vocês. Tô me sentindo muito só fazendo essa live sozinha. Já vou chamar um de vocês aqui para conversar comigo. Mas esse é um problema que todo mundo que está iniciando na programação sofre com isso. Eu sofri muito com isso também, de o que é que eu quero estudar,
JavaScript, mas como é que eu começo, né? Tipo, não sei como começar a estudar JavaScript. Então, isso é um problema que acontece com muitas programadoras, então se tranquilizem aí, porque você não tá passando por isso sozinha. E para resolver isso, tem várias formas de resolver isso. E eu vou te dar algumas dicas, vou conversar um pouquinho com você, né, sobre essa questão. Mas a primeira delas é procurar pelos roadmaps, se não me engano, que tem por aí na internet. Acho que no GitHub o pessoal coloca de cada linguagem, coloca esses roadmaps para as pessoas poderem ver, né? Tipo um mapa de estudo de tudo que você precisa saber para tal área. Eu não sei se tem por linguagem, eu não lembro se tem por linguagem, eu sei que tem por aula mesmo. E você vê esses conteúdos e você vai criar o quê? O seu próprio cronograma de estudo. E, inclusive, gente, o Conecta Elas tem um cronograma de estudo que é exatamente essa questão de destrinchar quais os assuntos você deve estudar e na sequência correta para você estudar e ter um maior entendimento. O link tá na bio do Conecta Elas, então acabando aqui a live, vocês correm lá para ver o cronograma que eles podem te ajudar. Tem tanto combos como também cronogramas individuais, mas você tem que ter essa questão de saber, né, o assunto que você vai começar a estudar e a sequência que você vai começar a estudar também. E para isso acontecer, tem a forma de você fazer manualmente, né? Tipo, você vai lá, pega esse roadmap e aí você cria a lista e cria o seu próprio cronograma de estudo, é uma forma de fazer. Ou você também pode acessar o cronograma do Conecta Elas e adquirir ele e estudar por ele. Ele também tem todos os assuntos dessa forma que eu tô falando. E aí você vai ter lá, você já vai ter esse material completo da linguagem que você quer estudar. E aí tem nesse material, aí a gente já volta pro quê? Pro cronograma de estudo. Pega aquele material. Se você tem um cronograma semanal, você vai colocar por semana o que você vai estudar. Se você tem um mensal, você coloca lá mensalmente todos os assuntos que você vai estudar por dia, né? E o horário que você vai estudar, tudo direitinho. Mas você tem que ter essa lista. Então, essa lista você encontra na internet dessa forma que eu falei pra vocês, que é esses roadmaps. E que eu acho que é por área, eu não sei se é por área ou por linguagem que o pessoal faz. E também tem o do Conecta Elas. E sobre os materiais sites, vídeos, videoaula, curso e tudo mais, tem o que eu aconselho para vocês. Primeiro é que se vocês optarem por fazer um curso, vocês observarem antes, né, como é a metodologia do curso, o que o curso oferece, o que o curso abrange, né, os assuntos que o curso abrange. E tanto o curso gratuito como o curso pago também. Tem que ter uma maior atenção com a questão dos cursos pagos, porque afinal você vai estar gastando um dinheiro, né? Vai investir um dinheiro nisso. Mas é muito importante, eu acho muito importante investir na educação, nessa questão de curso. Porque você acaba aprendendo muito mais. Tá certo que cursos gratuitos, eles também têm um ótimo conteúdo, tem muito curso bom, né, por aí, mas eu acredito que os cursos pagos acabam tendo uma maior elaboração, né, não sei nem dizer, tipo, o conteúdo é o mesmo, mas eu acho que a forma de se aplicar pode ser um pouco diferente. E aí vai de cada pessoa se acostumar com aquela metodologia, com aquela forma de ensino. E aí você tem essa opção de fazer curso tanto online como curso gratuito, ou também procurar por vídeos no YouTube. Tem vários canais por aí que tem o conteúdo de programação de várias linguagens, tanto fazendo projetos como também ensinando mesmo os conteúdos destrinchados. Então
vamos dizer que na segunda-feira você vai estudar o que são variáveis. Então você vai lá no YouTube e coloca o que são variáveis. E vai aparecer vários vídeos, aposto que vai aparecer vários vídeos sobre isso. E você vai clicar em algum deles que você achar legal, vai vendo. E se você não gostou, você não entendeu, vai em outro canal, porque talvez a forma que foi passado o conteúdo não foi tão boa pra você como foi pra outra pessoa. E uma dica que eu dou é também tentar pegar playlist, né? Esses canais que tem as playlists já. Porque aí você vai aprender o conteúdo de forma gratuita, né? Pelo YouTube, sendo que com a mesma pessoa, né? Com aquela mesma pessoa que vai estar ensinando os conteúdos. Claro que se não tiver um conceito ou outro, você vai ter que procurar, né? De outra forma. E fora isso, também tem os conteúdos de livros. Não sou muito adapta a isso, né, a livro e tudo mais, mas tem muita gente que gosta, que estuda por livro. Não conheço muitos também, assim, só conheço alguns famosinhos, mas se você é uma pessoa que gosta de estudar com livro, de rabiscar, né, tipo de grifar, sei lá, pode ser uma opção pra você também. E fora isso, também tem vários conteúdos no Google mesmo, de fóruns, pessoas nos fóruns que ajudam outras sobre esses assuntos. Aí se você é uma pessoa mais adapta a isso, né? Você pode jogar lá, tipo, o que são variáveis no Google e ler artigo sobre isso, ou entrar no fórum e ver o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. Então tem vários meios para vocês estudarem. Eu não posso dizer aqui, tipo, olha, estuda por isso, isso e isso. Cada pessoa gosta de estudar de uma maneira. Tem pessoas que gostam mais de estudar ouvindo a voz, vendo alguma coisa. Tem outras pessoas que preferem estudar lendo. Então, isso vai de você, vai muito de você. Mas o que é para todas aqui é a questão da organização do cronograma que todo mundo tem que ter, deveria ter para se planejar, para colocar ali os assuntos. E a forma do conteúdo de abordagem que vai ser abordado é você que escolhe da sua preferência. Por isso também que no cronograma do Conecta Elas eu não coloquei vídeo, eu não coloquei nada assim de indicação, porque é exatamente isso que eu prezo bastante das pessoas, que elas escolham a melhor forma delas estudarem. Então não adianta aqui eu te dizer, olha, lê esse livro e estuda para esse livro aqui que você vai aprender tudo. E você não gosta de estudar por livros, então você não vai aprender. E tem aqui o pessoal dizendo que tem dificuldade para separar os conteúdos de estudo. Então é exatamente isso que eu tava falando agora. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu repito aqui de novo, eu falo de novo sobre isso. Mas basicamente é você ir manualmente, assim, no Google e colocar ali roadmap JavaScript, ou quais assuntos eu preciso estudar para JavaScript. E vai aparecer enorme, tipo, todos os assuntos. Quando é questão de bibliotecas e frameworks, tem a documentação que pode te ajudar nisso. E aí você vai criar a sua própria lista dos assuntos que você precisa estudar. E nessa lista você vai transferir para o seu cronograma de estudo. Ou você também pode pegar o cronograma do Conecta Elas, por exemplo, e vai ter lá todos os assuntos e tá lá no formato já de cronograma de estudo. Então, é só dar um checkzinho no dia, colocar o dia lá que você estudou e dar um checkzinho e tá lá, né, os assuntos e tudo mais. Inclusive, quem aqui já tem o cronograma de estudo do Conecta Elas? Quero aqui saber quem aqui já tem, quem já deu uma olhada. Deixa eu ver aqui se tem mais algum questionamento de vocês. A Karina colocou que não é da área de programação e estou nesse dilema de como começar. E segue mulheres, né, pra incentivar ela. Isso é muito importante também, vocês seguirem perfis e entrando assim nesse mundo, quem não tem nenhum contato, né, sobre nada disso. Porque você vai ver a experiência do outro, você vai ver mais ou menos como é que aquilo funciona. E depois eu super recomendo que você procure realmente uma forma de estudar, seja ela por vídeo ou
pesquisando artigos e tudo mais. E uma coisa que eu tava falando no começo, né, que sobre essa pressa de querer estudar, de querer já entrar nessa área, acho que é bem válido falar nesse momento agora também, sobre essa questão do... tô entrando nessa área agora, mas não sei bem por onde começar, não sei esse mundo, né, o que fazer nesse mundo. E tem muita gente que pensa assim, que eu conheço, e eu sempre digo a mesma coisa, que é a questão do comece. Porque se você pensar, não sei se é o caso aqui da nossa amiga, ou se é o caso aqui de outra pessoa também, mas se você pensar assim, não vou estudar isso agora porque isso só vai me dar um retorno daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Então, se você não começar, daqui a 4 anos, você também não vai ter esse retorno. Você vai estar do mesmo jeito, ou enfim, tipo, em questão do estudo da área, você vai estar do mesmo jeito. Então, é algo que eu sempre falo e bato na mesma tecla, que é pra não deixar pro depois, não deixar pra estudar depois. Se você tem interesse na área, assim, eu queria ver um pouquinho como é isso. Mesmo que você não goste, você não entre na área, mas procura vídeos sobre isso. Como, por exemplo, a programação, que o primeiro e principal assunto de todos é a lógica de programação. Então, pega assim um dia de sábado, sei lá, vou ver aqui uma aula sobre lógica de programação, só pra ver assim, sem compromisso. Ou vou pesquisar um vídeo sobre essa área daqui e ver o que é que eu preciso estudar para ser dessa área. Então, você tem que dar esse primeiro passo, né? Mesmo que você pense, mas o retorno vai ser muito depois, né? Vai, demorar muito para acontecer. Mas você realmente precisa dar o primeiro passo, porque senão você não... Daqui a alguns anos você também vai estar do mesmo jeito. Você não vai ter saído do mesmo lugar. A questão do ensino, né? Do estudo. Então, eu vi aqui que tem uma perguntinha. Deixa eu colocar aqui pra responder. Deixa eu ver se eu sei colocar pra responder. Mas não... Ok. Eu acho que eu não consigo... Eu queria passar pra vocês, pra que vocês pudessem ver, mas tudo bem. Eu vou ler aqui pra vocês e aí eu respondo. A Vanessa perguntou: quando eu quiser começar por front-end, como eu posso pesquisar? Então, primeiro de tudo, se você não sabe o que é front-end e tudo mais, dando um contexto aqui geral pro pessoal, uma parte do desenvolvimento web, a parte que a gente chama do visual, né, o que o usuário vai ver, a interface, né, do site, da aplicação. E ela perguntou aqui como eu posso pesquisar, por onde começar. Primeiro de tudo que você vai encontrar no site, você pesquisa assim, como começar no front-end. Os sites vão estar dizendo, a maioria dos sites, a maioria das pessoas, acho que todo mundo, na verdade, vai dizer isso, que você tem que começar estudando as 3 linguagens base do front-end, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. E sem essas linguagens, você não entra no front-end. Basicamente isso. Nem tanto o JavaScript, mas do básico, né? O essencial mesmo do básico é o HTML e o CSS. E aí, até minha irmã me perguntou hoje, eu posso pular a parte da lógica de programação e aprender logo o HTML e CSS? Eu não quero passar por isso da lógica de programação, porque eu vejo que é muito sofrido, enfim. E é muito estereotipada, né, essa questão da lógica de programação. Mas ela me perguntou isso e eu disse, olha, você pode começar por HTML e CSS sem saber lógica de programação, porque afinal você não vai estar desenvolvendo nenhuma lógica, nada que envolva diretamente a lógica. Mas quando você chegar na parte do JavaScript, que é essencial para um site funcionar, ter suas funcionalidades, conectar com a API e tudo mais de um conceito mais avançado, você vai precisar
voltar ali para a lógica. Então, por isso que as pessoas indicam muito que você inicie pela lógica de programação, independente se você quer desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, inteligência artificial, né, quer mexer com inteligência artificial, porque realmente é uma necessidade de todas as áreas para você ter funcionalidades no seu site. Mas, por exemplo, uma UI UX que mexe com a questão de programação, ela pode muito bem só saber HTML e CSS. Eu já conheci o UI UX que só sabiam HTML e CSS porque era basicamente o que elas mexiam ali, e tinha a questão da desenvolvedor front-end, que ajudava nessa questão das funcionalidades do JavaScript e tudo mais. Mas depende muito das áreas. Mas especificamente falando sobre front-end, essas são as 3 principais linguagens: a linguagem de marcação, a linguagem de estilo e a linguagem de programação, que é do JavaScript, que você precisa saber para iniciar. Tem cronograma do Conecta Elas sobre desenvolvimento web, então lá você encontra ele com todos os assuntos que você precisa estudar para essas 3 áreas. Então, você consegue comprar tanto individualmente como também esse combinho dos 3, e vai ser muito melhor, né? Porque você vai seguir o cronograma de estudo e tudo mais e ter essa base, né, melhor. Se eu não me engano, são 12 semanas de estudo de JavaScript. Eu acho que é 12, 9 e 11. Eu não tenho certeza aqui. Mas eu até vou colocar aqui uma foto que eu acho que eu tenho. Deixa eu ver. Pra vocês verem a questão desse combinho, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Acho que vocês já estão visualizando ele. Ele você encontra lá no link da bio do Conecta Elas. E é esse kit de desenvolvimento que você ganha um brinde, que é um checklist de currículo. Se eu não me engano, é currículo ou entrevista. Mas esse combinho aí você tem todo o passo a passo que eu tava falando agora sobre a lista que você deveria fazer, né? Que você tem que fazer. Então, você já vai passar essa etapa, porque já vai estar pronto essa lista. Inclusive, a questão do cronograma do calendário também vai estar pronto para você ir lá e colocar. Hoje é dia 2, então dia 2 eu vou estudar esse assunto daqui. E aí você marca como um checkzinho, né? Pra você saber que você estudou aquilo. E também tem a parte da prática, que eu coloquei nesse caso reservado um momento de prática para um dia na semana, mas nada impede de você praticar nos outros dias também. Eu espero ter... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar sobre isso. Quando eu quiser começar por front-end, como eu posso pesquisar. Eu acho que em geral é isso mesmo, assim, de como começar, o que você precisa saber. Os sites vão dizer essa questão pra você, né, desse combinho do HTML, CSS e JavaScript que você precisa aprender. Você não precisa ter noção de design para aprender HTML, CSS e JavaScript. Essa questão do design que muita gente pensa, né, que o front-end precisa ter, ou se não precisa ter, se você trabalhar como freelancer, isso vai realmente ser necessário. E também ao longo do tempo que você tá trabalhando como front-end, você acaba desenvolvendo esse ladinho meio tipo, isso daqui fica melhor desse jeito, entendeu? E você vai desenvolvendo aos poucos essa habilidade de design. Mas não é necessário você ter no começo, né? Principalmente no começo. Também perguntaram aqui, é bom aprender um pouco de back para quem quer ser front? Então, é bom, porém não necessário para quem tá iniciando agora, tipo, tenho que aprender front e aprender back ao mesmo tempo. Não. Foca primeiro em um. Por exemplo, no caso de front, foca em front. Quando você tiver muito bem front, que você estiver indo já para a questão das bibliotecas ou dos frameworks, aí você começa a estudar um pouco de back-end. Por quê? No futuro, provavelmente, você vai precisar fazer integração com a API. E aí, dependendo da API que você tenha que fazer essa integração, você vai precisar mexer nela, talvez, para fazer alguma outra configuração, como, por exemplo, mudar o nome de uma classe e tudo mais. Então, é bom você entender, né, ter essa noção.
Principalmente, muita gente estuda Node.js nessa parte, e acho que é mais Node.js que o pessoal estuda mesmo. Mas, acho que é. Se eu não tô enganada, é isso. Principalmente pra questão do React.js, né? Que o pessoal liga com isso. Mas uma experiência aqui minha que eu não sabia de back, assim, não sei muita coisa sobre back, mas nesses últimos dias no trabalho eu tive que fazer uma integração com a API em Python. E eu não sabia nem inicializar essa API em Python, entendeu? E eu tinha que inicializar ela para poder fazer os testes, para poder enviar para ela, para ver se estava tudo ok. E aí fui eu correndo atrás de saber um pouquinho sobre o código em Python. Eu já tinha estudado, mas eu não lembrava direito. E para completar, eu tive que fazer algumas alterações no código da API, porque o meu colega de trabalho que estava com essa parte de back-end, ele estava um pouco ocupado. Então, não era tão necessário que ele fizesse aquilo. Tipo, se eu soubesse fazer, não era necessário que ele fizesse. Então, eu procurei como fazer, né, pra poder fazer. E isso acabou ajudando e ganhando mais tempo e aumentando a produtividade também. Mas recomendo bastante pra quem tá aprendendo front e depois aprende back. E também o inverso, quem tá aprendendo back, é legal ter uma ideia do front, porque você pode acabar numa situação assim que você pode ajudar, entendeu? Se você souber, você pode ajudar. E aqui mandaram: oi, amo seus posts, estou iniciando na área, queria dicas pra pôr no portfólio. Então, tem muito post aqui no feed que eu fiz de mini projetinhos mesmo pra você colocar no seu portfólio. Tem de calculadora, tem de cardzinho. Inclusive, essa semana saiu. Foi. Essa semana saiu de um cardzinho que eu fiz. E você pode colocar ele no seu portfólio, né? Tipo, replicar ele e tudo mais. Mas é importante que você entenda o código e não só copie, tipo, legal, mas entenda o código e aí você coloca no seu portfólio. E também tem vídeo no canal do Conectelas que eu dou algumas dicas também do que colocar no portfólio, além de Reels e tudo mais. Mas você pode colocar projetos fantasias, né, que o pessoal chama, tipo, de restaurante, uma página de restaurante para divulgar as comidas, uma página para uma landing page você pode criar para divulgar um e-book, por exemplo. Tem vários temas, é mais questão de criatividade, assim, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Com qual tema eu vou mexer? E também você pode criar só componentezinhos, como esse do card, porque acaba sendo um pouco mais rápido e tudo mais, e você consegue exercitar o que você estava estudando, né? Também tem outra pergunta aqui, meu Deus, só uma coisa. Precisa saber HTML e CSS para trabalhar como UX? Então, você não precisa saber necessariamente fazer faculdade. Quando você faz a faculdade de UX Design, UI Design, você não precisa saber HTML e CSS, porém é uma habilidade muito boa pra você saber. Tipo, é desejável que você saiba. Aquele negócio que você vê na descrição da vaga, tipo, é desejável que você saiba tal coisa. Porque o que acontece? Pra você ser UI ou UX Design, você precisa entender como é que funciona a parte do código, assim, do front-end, principalmente, porque você precisa saber se aquele componente dá pra fazer daquela forma, ou se dá pra fazer de outra forma que você pensou. Também a questão da experiência do usuário, você precisa ter essa noção, né, do que seria melhor ou não, que é possível dentro do código fazer. E também tem na parte do HTML, principalmente, a questão das meta tags, que, se eu não me engano, que é para ranquear, a questão dos IDs que você tem que colocar para ranquear lá com o Google Analytics, eu acho. Acho que é uma coisa assim. E tem tudo isso. Então, é um conhecimento desejável que muitas empresas pedem, mas nada impede de você só saber você criar somente o protótipo e joga ali pro desenvolvedor front-end fazer, entendeu? Tem empresas que trabalham dessa forma, porém tem muitas vagas que pedem para você ter esse conhecimento. Acho que é isso, espero que tenha respondido
Deixa eu ver aqui. Você poderia falar do inglês? Posso, sim. Vamos falar do inglês. Ok. Tô com medo de não dar tempo a responder as perguntas de vocês, mas tá bom. Bora falar. O inglês, gente, é assim, é essencial. E eu não tenho nem pra onde correr, né, disso. E eu vou até compartilhar uma situação aqui com vocês, abrir aqui o coração, né, com vocês. Porque nas últimas semanas, eu tava na daily do meu trabalho e eu trabalho na Century e é uma empresa que tem tanto clientes internacionais como também equipes, né, de outros países. Então, nessa daily, o meu superior, o meu líder, ele disse que a partir daquele dia, que era uma quinta-feira, todas as dailies da quinta-feira seriam em inglês para que a gente pudesse treinar o nosso inglês. E que na empresa isso era muito importante, né? De ter um nível bom, de você sempre estar estudando. E eu gelei, gente. Gelei, porque assim, eu nunca fui uma pessoa que dava importância mesmo pro inglês. Eu sabia que era importante, mas era aquela coisa importante, mas não tá apertando no meu pé, entendeu? Tipo, tudo bem. E quando ele falou aquilo, eu pensei, pô, realmente o inglês é muito importante. Muito mesmo. Não é só a questão, tipo, eu sou programadora e os códigos, documentos e tudo mais é em inglês, eu preciso saber o inglês para programar. É em questão de emprego, de melhores oportunidades, de evoluir na carreira e tudo mais. Então, realmente o inglês é muito importante. E agora, no momento, eu tô estudando tanto com o Rosetta Stone, como também com o curso do Mário Vergara. E eu já aumentei muito, muito mesmo o meu nível de inglês. Tipo, muito mesmo. É surreal, porque antes eu realmente não entendia muita coisa. Eu, tipo, fingia que entendia, mas não entendia. E agora eu realmente compreendo e eu tenho noção que eu compreendo. E eu também tô fazendo algumas aulas com professoras, com uma professora nativa. Então, realmente é importante. E a dica que eu dou pra você é estude inglês desde hoje, porque é muito importante. Então, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Gente, não vai dar pra responder todas. Eu vi que vocês fizeram muitas perguntinhas agora. Mas a gente só tem 5 minutos. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho que saber de JavaScript para poder ir para uma biblioteca, React ou Angular? Você precisa se garantir que você sabe fazer. É basicamente isso, para poder partir para outra coisa, tipo para uma biblioteca, um framework. Você precisa saber, primeiro, você precisa saber bem como criar as funções, por exemplo, no JavaScript, né? Como criar cada função, como desenvolver aqueles tipos de problemas que ocorrem com frequência, né? Que você vê, tipo, em todo site. Sempre tem que ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, que puxa do JavaScript. Então, você tem que ter isso em mente e ter essa prática. E você também precisa criar... Eu sempre digo assim... Quando você criar o seu primeiro projeto grande, assim, não precisa ser tão grande, claro, mas grandinho, que você não precise de nenhuma ajuda, que você pesquise, assim, por conta própria, resolva por conta própria, aí sim você vai estar preparado, você vai estar pronto para partir para uma biblioteca ou para um framework. Foi isso que eu fiz e realmente deu certo. E eu vejo também outras pessoas que, quando elas estão cansadas já de fazer aquela mesma coisa, né? Aquele mesmo projeto, aquele mesmos componentes e tudo mais, parte realmente para o estudo do JavaScript, da biblioteca ou do framework. Mas não tem um tempo exato, eu não posso dizer, tipo, estuda 6 meses de JavaScript e tu já pode começar aí uma biblioteca ou framework, porque não é assim que funciona. É realmente você se sentir confiante e saber que você consegue desenvolver aquilo bem. Então, sobre inglês, só focar no inglês técnico para a área serve ou é preciso de inglês geral, tipo, saber falar mesmo, então. É exatamente isso que eu disse, é muito importante você saber falar, desenvolver essa questão do inglês e não focar só na parte técnica. Também é muito importante nessa área da programação, mas realmente você precisa focar nessas outras partes. E a outra perguntinha aqui, a última de hoje...
preciso saber lógica para iniciar no front-end. Então, é bom você saber estudar antes, porque quando você for começar no JavaScript, como eu estava respondendo agora, de funcionalidades e tudo mais que você precisa criar, você vai precisar da lógica de programação. Então, é necessário que você estude lógica de programação. Terminando lógica de programação, comece a estudar HTML e CSS. Terminou assim, já tá com nível legal em HTML e CSS, começa a estudar JavaScript, que vai utilizar a lógica de programação. Então é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tenho conseguido falar com vocês, explicar, né, as coisinhas direitinho. E é isso, a live de hoje de comemoração, né, das 20 mil garotas conectadas. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham alguma outra dúvida também que eu não comentei aqui, que você ficou com aquela dúvida, fala comigo no direct que eu vou responder com todo prazer. E também não se esqueçam de passar lá no link da bio para conferir o cronograma do Conecta Elas, que vai ajudar muito vocês, se vocês estão passando por isso, por essa dificuldade de não sei qual assunto estudar, não sei por onde começar e criar esse cronograma de estudo. Ele vai facilitar muito isso, porque ele já vem prontinho para você. Você só precisa realmente sentar ali e estudar. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva lá no canal do YouTube. E para vocês reverem se vocês perderam alguma coisa, ou também mandar, né, para alguma outra mana que não viu essa live, que você sabe que super pode ajudar ela. Então foi isso. Tenha uma ótima noite e tchau!